dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um novo podcast GeoTê e o conteúdo de hoje é o trabalho e as tecnologias na sociedade capitalista. Vamos compreender algumas fases do capitalismo, ciclo da crise, alienação, mais-valia. Para fechar, a diferença entre Fordismo e Toyotismo. Então, pessoal, o que nós temos para hoje? Para hoje, o trabalho e as tecnologias na sociedade capitalista. Vamos primeiro compreender, rapidamente, a evolução do capitalismo. Este que é dividido entre comercial, industrial, financeiro e informacional. É interessante nós sabermos que cada uma destas fases do capitalismo possui uma doutrina diferente. O comercial, mercantilismo. Industrial, liberalismo. O financeiro, keynesianismo. O informacional, o neoliberalismo. Nós hoje estamos na fase do informacional e hoje a doutrina que utilizamos é o neoliberalismo, que quer dizer Estado mínimo, ou seja, o Estado participa minimamente na economia. Como vocês podem observar ao longo dos tempos, cada vez mais empresas públicas são privatizadas a fim de que as grandes corporações mundiais é que atendam o mercado e o Estado fica no custeio do bem-estar social. Após isso, pessoal, vamos entender que este grande sistema, nosso sistema capitalista, ele também tem crise. E as crises, elas também são divididas em algumas etapas, como a expansão, a recessão e contratação. A recessão e contratação, elas estão dentro de um pessimismo e após a revitalização, né? Então vejo que até mesmo um grande sistema ele também possui crises. Não foi diferente. O sistema capitalista já apresentou crises fortes, como, por exemplo, a crise de 1929, que foi a queda da Bolsa de Nova York, que afetou o Brasil diretamente, na época, né, no ciclo cafeeiro que o Brasil passava. Os cafeicultores tiveram que queimar os estoques de café para controlar a crise no Brasil. Então vejo que este grande sistema também já passou por crises. A grande crise também em 1900, no início da década de 80 também, e hoje, né, pleno 2019, a gente passa por alguns momentos de alguma agora recessão em virtude da grande pandemia Covid-19. Quando nós falamos em trabalho, temos que salientar um autor importante. Esse autor que eu estou falando, eu trago ele lá da sociologia, Karl Marx, um dos grandes autores que falou sobre a questão trabalho, né? E dentro de todo o estudo dele, tem dois conceitos que nós vamos falar agora, e o primeiro será alienação. Vamos aqui transcorrer só uma parte do manuscrito econômico-filosófico de Karl Marx que fala o seguinte: partiremos de um fato econômico contemporâneo. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. A desvalorização do mundo humano aumenta na razão direta do aumento de valor do mundo das mercadorias. O trabalho não cria apenas objetos, ele também se produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria e, deverás, na mesma proporção em que produz bens. Aqui, pessoal, a gente pode ver uma questão que Karl Marx fazia a divisão, em duas grandes classes. Os donos de meios de produção, que eram os burgueses,
e o trabalhador, o qual eles chamaram de proletariado. Vejamos o seguinte também, pessoal, um conteúdo muito importante, outro conceito de Karl Marx, a mais-valia. Ele divide em duas, mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A absoluta aumenta o lucro a partir do aumento das horas de trabalho do operário, ou seja, este operário irá trabalhar mais, ou seja, a sua carga horária de trabalho será maior e nem por isso seu salário aumentará. E a relativa, utilização de tecnologias para aumentar a produção e o lucro com o mesmo número de trabalhadores e mesmo salário. Vejam que tu usa a tecnologia para produzir mais, mas o seu salário continuará o mesmo. Como se dá para observar, pessoal, essa parte mostra que quem enriquece são os donos de meios de produção, ou seja, os burgueses, e o proletariado acaba cada vez mais explorado. Tempos sombrios, né? O que a gente vai fechar hoje, agora, é com dois momentos diferentes da história da indústria, né? Dessa indústria capitalista, que é os modos de produção. O modo fordista e o modo toyotista. O modo fordista, pessoal, criado então, né, no sistema de produção da Ford, ele tem uma questão bem assim, ó, para você lembrar: produção em massa, consumo em massa e trabalho em série. Já o toyotismo, né, no sistema de produção da Toyota, ele modificou-se. Ele tem uma produção em tempo certo, chamado just in time, e agora o trabalho é flexível. Então, pessoal, a gente começa a observar dois modos diferentes da qual a indústria se baseia. Mais uma análise, então, que a gente pode ver. Mais um podcast. Um grande abraço. Beijo do gordo.